Olá, eu sou Natália Cominali e começa agora mais um episódio do podcast Futuro da Saúde. Hoje a gente vai falar de jornalismo, pandemia e maternidade. Pois é, tudo isso junto no mesmo episódio. Isso porque as minhas duas convidadas são jornalistas, mães e tiveram suas vidas afetadas pela pandemia, assim como todo mundo, né? Queria dar boas-vindas para Andréa Sadi, repórter de política da Globo News, apresentadora do programa Em Foco com Andréa Sadi, colunista da revista Crescer e mãe dos gêmeos João e Pedro. Tudo bem, Sadi? Seja bem-vinda. Obrigada, Nath. Muito bom estar aqui com você. Também está aqui com a gente a Natália Ariede, que é repórter da TV Globo, colunista da revista Crescer, apresentadora do podcast Escuta que o Filho é Teu e mãe do Vicente e da Martina. Seja muito bem-vinda, Natália. Obrigada pelo convite, minha xará. Estou super feliz em participar. Bom, antes da gente começar, um aviso. Não se esqueçam de assinar o podcast para não perder o próximo episódio. Agora sim, gente, vamos lá. Eu estava aqui escrevendo o roteiro, né, antes de começar a conversa com você e pensando pandemia, jornalismo e maternidade. Por onde que a gente começa, né? Porque eu tô aqui com duas jornalistas incríveis que foram mães na pandemia. Eu pensei, a gente vai começar falando de filho ou de trabalho? E aí eu convidei vocês duas porque, além de eu admirar demais o trabalho de vocês, tem uma coisa que eu me identifico muito, que é essa paixão pela profissão. Então, a primeira pergunta é, como que é para vocês ficar em licença maternidade? Vocês conseguiram desligar? Posso começar. Vou até falar, Sadi, eu já percebi que não desligou. Acompanhando nas redes sociais, eu vejo que não. Ela já é conhecida pela jornalista que nunca desliga, né? O slogan da Globo News. Agora, ó, eu fiquei trabalhando em casa a pandemia inteira, né? Depois eu posso detalhar um pouco mais, assim, o que foi a gravidez. Eu tive 2 gestações, né? Uma interrompida, outra que continuou na pandemia, trabalhando em casa. Nesse momento eu não estou produzindo conteúdo, porque eu não sou especialista como a Sadi, né, que tem o foco na política. Eu cubro vários tipos de assunto e aí não estou fazendo isso profissionalmente agora durante a licença maternidade, mas como comunicadora, né, a gente não consegue deixar de lado, ficar quieta, parar de se relacionar. Então eu continuo produzindo conteúdo nas redes sociais e ligado à maternidade, ao momento que eu estou vivendo, à pandemia, a vírus, a tudo isso. Então foi o caminho que eu achei para continuar me comunicando e me realizando, que é muito importante isso para mim, não consigo também ficar quieta. É muito difícil, né, Sadi? É difícil, Nath, assim, Naths, no plural. Eu acho que, no meu caso, a culpa não é minha, a culpa é da CPI, porque foi exatamente quando eu saí para ter filhos, né? Tudo para mim é plural, vocês estão vendo, né? A CPI foi instalada, então, assim, para mim, não é um trabalho acompanhar. Eu sei que é difícil, às vezes, de algumas pessoas entenderem, inclusive na minha família, mas eu juro para vocês, eu desligo assistindo o noticiário, acompanhando. É um momento de prazer. Eu consegui ler o jornal, eu consegui assistir a CPI, acompanhar, porque eu, ao longo dos últimos 15 anos, acompanhei todos os dias, praticamente os finais de semana todos, a política, né? Assim, no sentido macro. E tirar isso de mim seria o difícil. Eu acho que é o contrário. Eu ficar sem assistir, sem saber o que está acontecendo, seria difícil. E no caso da pandemia, Nath, como você fez a abertura aqui, tudo junto e misturado, eu também, eu acho que a Nath Ariede também passou por isso, que eu queria saber quando e se eu ia poder tomar vacina, entendeu? Então eu estava acompanhando também como jornalista, como mãe, como grávida, né? Depois agora como lactante, para saber se eu ia entrar na prioridade ou se eu ia ter que esperar por idade, como é que ia ser. Então, mesmo que eu quisesse desligar, ou a função de mãe ou a função de jornalista ia me puxar para o noticiário. Então, na dúvida, eu já fiquei acompanhando, entendeu? Acho que é impossível você desligar, né? Não sei. Achei curioso você falar, né? Se tirasse isso de mim, né? Esse acompanhamento aí do noticiário, porque a gente já se perde tanto de quem a gente era, né? De alguma forma, e muitas vezes isso é temporário, e muitas vezes muitas coisas ficam, que é importante preservar, né? Enxergar e se reconhecer ali em algumas coisas, né? Quem eu era antes de estar aqui, de querer ter filhos. Isso é tão curioso você falar que quando eu estava em Brasília, eu fiquei 10 anos morando em Brasília, né? Sou de São Paulo, mas fiquei de 2010 até 2019, ali o comecinho, quase 10 anos. E eu me lembro que na época do processo de impeachment da ex-presidente Dilma, muitas mulheres me escreviam dizendo, olha, eu estou na licença maternidade,
tô aqui com meu filho no colo e eu te assisto todos os dias, é o meu ponto de contato com a realidade, com a vida adulta. E eu não tinha como entender aquilo, porque eu não era mãe, nem estava pensando naquilo. E hoje eu entendo completamente, Nath. Eu lembrei porque você falou isso. Eu assistindo o jornal, eu me reconecto comigo mesma. A Andréia Sadi, jornalista, não a Andréia Sadi, mãe do João e do Pedro, que eu sou agora, é a minha função mais importante, mas é um momento, eu não vou dizer de lazer, mas de prazer para mim acompanhar o jornal. E às vezes é um pouco difícil para as pessoas entenderem isso, né? Porque eu, assim como vocês, me identifico super, né? Também fui mãe na pandemia, também cobrindo saúde, e aí como que eu desligo, né? E muitas vezes eu recebendo mensagem assim no Instagram, Nath, vai descansar, Nath, vai dormir, Nath, vai tirar um cochilo. E é difícil, né? Você explicar para as pessoas, não, mas isso faz parte, eu gosto disso, né? Vocês recebem críticas? Eu acho que eu muito pouco, porque eu tô mais focada nesse momento, né? Eu consegui fazer isso. O que eu compartilho de conteúdo, produzo de conteúdo, é mais relativo à maternidade mesmo. A vacina também, como vocês falaram. Essa novela, né? E aí, vai tomar qualquer vacina, puérpera, gestante, não vai e tal. Então eu buscava muito essa informação e me sentia muito na obrigação de compartilhar a informação que eu apurava também, conversando com médicos, com autoridades de saúde. Então, é uma coisa ali, né, que começa pelo pessoal, mas tem coisa que é utilidade pública, para o nosso público, inclusive, de rede social. Então, eu me sentia na obrigação e muito grata de poder levar esse tipo de informação também. No meu caso, alguns comentários, às vezes, Nath, assim, vai cuidar dos gêmeos. Sério? Sério. Mas eu acho que isso entra dentro, na minha opinião, dessa coisa das redes sociais, de todo mundo ter uma opinião para te dar... Uma patrulha, né? E assim, eu tô acostumada, né, gente? Eu cubro política, então, assim, eu nem... Assim, isso aí é peanuts para mim, porque, tipo, eu leio e simplesmente ignoro, assim, é o que me faz bem, é o que... Quando eu vou escrever hoje em dia sobre maternidade, eu escrevi sobre amamentação, eu já começo dizendo as opiniões que eu não pedi, eu já faço um head, né, como a gente chama. Eu falo, olha, gente, parem de julgar as pessoas, cada um tem uma história, cada um tem uma realidade. Quer dizer, como é que você sabe o que passa dentro da minha cabeça, das minhas emoções? Você sabe se eu tive... baby blues depois que eu não tive, mas eu fiquei com medo de ter, sabe assim? Então, assim, poxa, eu escuto tanta história, isso para mim é o mais legal, Nath, para te responder de uma forma mais direta. Sim, há esse tipo de patrulha, mas a quantidade de mensagens que eu recebo de mulheres contando que tiveram depressão, que tiveram baby blues, que o marido saiu de casa, ou que o marido não ajuda, ou que ela entra no banheiro para chorar, que ela adorou que eu disse isso. Gente, o banheiro para mim hoje é a coisa que eu amo. Brinca, é o caminho sem volta. Você entra no banheiro... É o melhor lugar, né? É o melhor lugar. Eu descobri que tem uma bancada, eu nunca tinha entendido a bancada no banheiro. Hoje eu sei, é pro café, é pra tudo. Eu levo o café pra dentro do banheiro. E tipo, dá licença, eu tô no banheiro, é meu momento aqui. Nath, eu tranco a porta do quarto, você tem noção? Tipo, nem pro André entrar. Porque assim, eu falo, é meus, sei lá, 15 minutos, que eu tô aqui sozinha, eu não quero falar com ninguém, eu não quero ver ninguém, eu não quero conversar. Não quero conversar com ninguém. Aliás, voltando um pouco no tema, a questão da gravidez, né? A Andrea falou agora da gente às vezes ler muita coisa e ter medo, né? Eu não tive baby blues, mas tive medo, eu também não tive, mas assim, a gente lia, né, muita coisa em relação à amamentação, das dificuldades, baby blues, depressão pós-parto e tudo mais. Queria saber como que vocês encararam a notícia da gravidez na pandemia. A Nath teve uma perda gestacional, né, Nath? Tudo na pandemia, ó. O script, né, foi o seguinte: eu engravidei em janeiro do ano passado, não foi planejada aquela gravidez, foi assim, né? Acho que eu vou parar de tomar pílula para o meu corpo se preparar. Na primeira gravidez do Vicente, lá em 2017, eu levei 1 ano para conseguir engravidar. A gente já estava com diagnóstico de infertilidade e acabou acontecendo naturalmente, mas eu tinha muito medo que para a segunda gravidez demorasse tudo isso. Em janeiro falei, vou parar, vou tomar minhas vitaminas, fazer exames. Em fevereiro eu descobri que estava grávida. Foi uma surpresa, estava lá, né, toda plena, contente, curtindo essa gravidez, quando em março começou a pandemia
Então, eu comecei grávida, a pandemia, eu comecei a entrar ao vivo de dentro da minha casa, né, no noticiário, no jornal, quando todo mundo foi para o trabalho remoto, ali no meio de março, foi uma coisa super estranha. Foi bem no comecinho, né, Nath? Foi, dia 16 de março começou para mim o home office. Do ano passado, né? Eu, naquela época, naquele momento, agora vai até parecer estranho, porque ficou uma coisa tão normal, as pessoas entrando ao vivo de casa, mas naquele momento, como eu fui a primeira aqui em São Paulo, eu me senti na obrigação, e a editora-chefe do jornal também achou que eu tinha que explicar por que eu estava em casa, porque era muito estranho, os colegas todos na rua, de máscara, né? E eu, tipo, preservada em casa, mas por quê? Então, eu acabei contando ao vivo no ar que eu estava grávida e que é por isso que eu estava em casa. Só que isso eu tive que fazer um pouco antes das tais 12 semanas que o mundo fala pra gente que tem que esperar e tal, né? Quando eu fui fazer o exame morfológico lá do primeiro trimestre, eu descobri que não tinha evoluído. E aí foi um baque, assim, né? Nossa, como é, enfim, para todo mundo. E somado a isso, eu tive que contar da perda também, né? Eu contaria de qualquer maneira. Eu, claro, levei meu tempo para processar aquilo, mas eu não deixaria de escrever um texto, até coloquei nas redes sociais e compartilhei lá com o pessoal da revista Crescer. São experiências assim, quando acontece com a gente, parece que é só com a gente, né? Mas não é. E as pessoas me apoiaram demais, compartilhando histórias e dando força enfim, eu me senti na obrigação de contar esse capítulo também, e foi importante para mim, me fez muito bem. Passou um tempo, eu tive que fazer uma curetagem, né, que chama amil, porque o corpo não expeliu, etc. Esperei mais um pouco e aconteceu de novo. Então, assim, era para ser, né? Foi tudo muito rápido, ao contrário da primeira gravidez. E parece que eu passei 1 ano e meio grávida, né, para as pessoas em geral, porque começou muito cedo, mas depois disso aí eu já estava em home office. Eu comecei a fazer plantão presencial, mas logo que eu descobri essa segunda gravidez, eu já continuei, já tinha engatado, já tinha também criado uma dinâmica de trabalho e encontrado ali um nicho, porque a pandemia permitiu que a gente tratasse também, né, de assuntos, de temas que antes não cabiam no noticiário do dia a dia de Hard News. E a sua, Sadi, como foi? Bom, Nath, eu fui casada antes do André, né, 10 anos, com um jornalista, enfim, que é meu amigo, super amigo, e eu não estava pensando em engravidar, assim, não era uma coisa que estava nos meus planos. Quando eu me separei, essa coisa da fertilidade, essa coisa de quando você vai ser mãe, eu queria ser mãe, mas eu não sabia quando, como isso ia acontecer. E é difícil encaixar isso um pouco com a carreira, né? Super, e eu tava me divorciando, a carreira eu me divorciei em 2018, ou seja, no meio das eleições. Eu pensei assim, olha, agora eu acho que eu tenho que olhar para essa questão da fertilidade com a qual eu nunca me preocupei. Acabou a eleição, comecei a fazer exames, tal, para ver se estava tudo bem, e comecei a namorar o André ao mesmo tempo. Imagina, gente. Aí eu comecei a namorar uma pessoa, tipo, não conhecia o André, e ao mesmo tempo fazendo exames para saber como é que era a fertilidade. Tem que ser muito cara. Eu sou muito cara de pau, tipo assim, eu falei para ele do começo, eu quero ser mãe só pra você saber, tá? Não vai ser agora, mas em algum momento. E o André, quando a gente começou a namorar, ele tinha 44, ele tá com 46, faz pouco tempo, né? Parece, a Nath falou, parece que eu fiquei 1 ano e meio grávida, parece que eu tô com o André há 50 anos, né? Porque na pandemia. E aí, gente, eu fazendo esses exames e tal, tudo bem, mas, assim, o meu médico falou, olha, sua reserva ovariana não é tão boa, então, assim, seria legal você pensar em congelar, já que você não quer agora, você tá com 32, 33, uma coisa assim. Se você quiser já começar a pensar nisso, vai pensando nisso. Eu, gente, tá bom, beleza, ok. A gente foi viajar para fora antes da pandemia, a gente foi em fevereiro de 2019, a gente casou fora e tal. Quando a gente vai para a nossa lua de mel, entre aspas, a gente viu que, tipo, no Brasil realmente as coisas iam começar a fechar. Tal. A gente se olhou e falou, vamos voltar, jornalista, né? Uhum. Vamos voltar, porque a gente estava no México. Aí, quando o presidente começou a falar não passa nada, eu falei, vamos voltar, porque deve estar caos. Quando um governante começa a dizer, no meio de uma pandemia nos outros lugares, não está acontecendo nada,
eu falei pro André, vamos voltar. E aí a gente voltou e ficamos um tempinho em São Paulo, porque o André ainda estava de férias e eu morava em São Paulo. Quando ele voltou a trabalhar, por ele ser apresentador no Sport TV aqui no Rio, ele tem que estar aqui, diferentemente de mim, que posso estar em qualquer lugar, porque eu comento, meu programa eu gravava de qualquer lugar. Mas eu vim com ele, gente, eu vim para nunca mais ir embora, né? Foi isso que aconteceu. Nossa, que loucura. Eu fui ficando, fugida do meu próprio apartamento. Eu larguei em São Paulo. E nunca mais voltou. Não, para você ter uma ideia, a TV mandou as roupas que estavam na TV em São Paulo para mim aqui, porque eu não tinha roupa, não tinha onde comprar, né? Tudo fechado, eu também não ia ao shopping comprar roupa, né? Sei lá quanto tempo não fazia isso. Essa permanência aqui no Rio, a gente foi, né, assim, praticamente um casamento de 20 anos, não estava pensando em engravidar, tá? Tanto é que era eleição, né, gente? Tinha eleição ano passado. Eu falei, olha, com essa pandemia, eu acho que a gente pode esperar 2022, acaba a eleição de 22, a gente começa a pensar nisso. Ele, tá bom. Bom, gente, para resumir, eu descobri que eu estava grávida já com 9 semanas lá, assim, porque eu comecei a ter um sangramento e era um descolamento, na verdade, né? Nossa. E eu achei, assim, eu tive achando que eu estava menstruada, né? Normal. Quando eu fui ao médico, ela falou, tanto é que eu estava aqui, meu médico é de São Paulo. Ele falou, vai ao médico, vou te indicar uma médica aí no Rio, me indicou e eu fui. Ela falou, você tá grávida. E são gêmeos, gente. E esses são gêmeos? Foi tipo no ultrassom, Sadi? Foi. E eu brincava com ela, porque eu sou muito debochada. Eu falava assim, doutora, vai. Do jeito que eu sou intensa, são 2. Aí ela riu também. Aí de repente ela começa a ver uma. Gente, eu juro. Quero um dia, quero um dia botá-la pra falar isso. Aí ela falou. Ih, tem outro aqui, eu tenho outro o quê? Sabe quando você vai se ajeitando na cadeira? Eu falei, não é verdade. Aí o André tava no ar. Tipo, o André tava. Não tinha como falar no ar, tava na TV. Ia entrar no ar, porque ia começar o programa dele, e ele não me atendia, gente. Eu falei, meu Deus, eu liguei pra minha mãe em São Paulo, né? Eu falei, mãe, são 2. Ela, 2 o quê? Todo mundo repetia a mesma reação, né? Porque, gente, assim, você descobrir que você tá grávida na pandemia, sem pandemia já é um susto. Você tá grávida na pandemia, susto dobrado, acho que é triplicado de gêmeos, né? Mas assim, gente, é o que eu falo, Naths. Para mim, eu sofri um terrorismo psicológico muito forte na gravidez. Eu acho isso... Tipo, eu hoje milito contra isso, porque... Como assim? Nath, assim, quando eu descobri que eu tava grávida de gêmeos, as pessoas falavam assim pra mim, Sadi, sua vida acabou. Sadi, você nunca mais vai dormir. Ah, e essa história do dormir, meu Deus do céu. Nossa, é coisa que eu penso ouvir, insuportável. E a amamentação, porque assim você não vai ter leite, são 2. Então você já se prepara com a forma. Olha, se você não... já compra não sei o quê. Ou seja, eu sou muito ansiosa. Então eu passei o final da gravidez, quando eu comecei a ouvir esses conselhos ruins, tensa. Porque eu falava pro André, eu chorava, falava, André... Acabou, né, a vida. Minha vida acabou. Acabou, porque não adianta, né, gente? Por mais que, pelo menos comigo, por mais que o homem ajude e tal, não sei o que, não importa. Sempre vai ser mais pesado pra mãe. Sempre, sempre, sempre. É o que eu falo. Eu não tenho eu falo, tô cansada, mas eu vou lá e então eu vou mamar, né? Eu tenho que dar o peito. Ele fala, tô cansado, mas dá pra ele, se ele quiser deitar, eu vou lá pegar as crianças e vou dar. Não tenho muito o que ele fazer, né, nessa hora. Agora, por que será que rola esse terrorismo, gente? Porque, de fato, assim, eu não tive gêmeos, mas também passei pela mesma experiência, assim, de terrorismo, de medo. Nossa, a minha vida vai acabar, eu nunca mais vou poder assistir uma série, eu nunca mais vou poder ouvir uma música, nunca mais vou secar o meu cabelo, tomar banho. Assim, por que será que isso acontece? Porque não é a realidade, assim. Claro que não fica tudo mais intenso, assim, mas não é assim, né? Tem dia que é assim, e não é todo dia assim. Não é pra ser todo dia assim, né? Se for o tempo inteiro, tal, tem alguma coisa errada, tá faltando rede de apoio, enfim, acaba acontecendo com algumas mulheres. Mas eu particularmente acho que é uma reprodução, assim, de padrões, de coisa que fizeram comigo, eu vou fazer também, e às vezes as pessoas nem se dão conta, mas acabam repassando frustrações dela, coisas mal realizadas para ela, e as mulheres têm isso também, né, de ser muito competitivas. Eu espero que isso seja uma coisa que esteja mudando aí, que a nossa geração contribua para isso, mas eu tenho essa impressão, sabe? Porque falam muito das coisas ruins, né? Muito foco nas coisas, na parte difícil, e muito pouco na parte boa.
Então, é difícil dosar, né? Tem a hashtag da moda, que é a maternidade real, e ela sempre vem acompanhada de uma coisa negativa. Vocês já notaram isso? Sempre, É verdade. sempre. Nath, você está falando isso da questão da mulher. Outro dia me perguntaram sobre grupo. Toda hora alguém quer me incluir em algum grupo de maternidade. Eu não faço parte de nenhum desse de WhatsApp. Porque eu acho que, sério, meninas, eu acho que a comparação dos. Não só isso que a Nath estava falando, da mulher com a mulher, mas dos filhos. Eu não quero comparar meus filhos. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua evolução. Eu já sou pilhada. Imagina se alguém escreve que o filho começou a andar com 3 meses. Sei lá, tô imaginando aqui. Eu vou olhar e falar assim, gente, por que meu filho não tá cantando e preparando o seu próprio ovo, né, aos 4 meses? Eu não quero isso para mim. Então, assim, eu acho que isso que você perguntou, Nath, do terrorismo, por que será que isso acontece? Não sei, eu concordo com a Nath Ariede, que eu acho que tem a coisa da projeção, e eu me lembro muito de mulheres falando para mim assim, nossa, você e o André estão tão bem, eu tô assustada. Eu tenho uma amiga que falou isso, eu achei aquilo tão, sabe, me deu uma tristeza ouvir, porque eu fico imaginando quão difícil foi para ela essa não parceria, porque o que ela está dizendo, em outras palavras, é que ela não teve essa parceria, né? Ela tá falando sobre ela, não é sobre você. Aí eu fiquei pensando, mas qual seria o outro caminho? Porque para mim não tem casamento sem parceria, não tem paternidade sem parceria, porque, gente, desculpa, não tem ajudar, ele não tem me ajudar, eu brinco do negócio da medalha, o tempo todo com ele, que ele cai na gargalhada, ele fala, troquei a fralda, você viu? Troquei isso que eu falei, pega lá a medalha, obrigada por cuidar dos seus filhos. Eu fico reforçando isso, sabe? Porque não sei se todos os homens pensam assim, mas o meu marido fala essas coisas. Sim, mas por aqui também rola, Mas sabe, sobre isso, eu li um texto esses dias do Marcus Piangers, eu acho que ele sempre traz, assim, pontos de vista bem interessantes, né, do lado dos pais. E eu sempre fui essa, que, tipo, eu não tenho que bater palma para pai que tá fazendo pai, eu me proíbo também de falar a palavra, o meu marido me ajuda. Não, ele é pai, normal, né? Sim. Divide igual tudo, né? Assim, quando ele pode, né? Como ele pode. Igual não é, né? Como a Sadi falou. Mas, enfim, vejo que tá ali quase no máximo que eu acho possível ele fazer. E aí, nesse texto, ele falava que na sociedade que a gente vive, no contexto que a gente vive, em que os homens têm uma licença paternidade super curta, etc, 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 é sim digno de aplauso, como deveria ser para as mães também, mas que não é para a gente tratar como obrigação, porque cada vez que a gente faz isso, a gente está reforçando uma coisa positiva. Então, que sim, tudo que é positivo a gente tem que elogiar e reforçar e usar como exemplo. Então, mexeu comigo um pouco isso também, sabe? Eu achei que é um ponto de vista interessante, assim. É engraçado, porque esses dias, você falando... Bom, enfim, o André tá trabalhando, passa o dia inteiro fora. Ele teve licença, Sadi? O seu marido teve também, Nath? O meu marido, ele é autônomo, ele é advogado, então não tem isso no papel, na carteira, nada disso, mas ele, até a pandemia ajudou nesse quesito, né? Já tinha trazido muita parte da rotina de trabalho para casa e ele continua ficando bastante aqui, então ajuda bastante. E o André, Sadi? Ele teve, porque ele fez um curso que dava direito a 20 dias, então eu achei muito bom ele participar do primeiro mês, que ele juntou com umas folgas, tal, para ele ver, né? Assim, eu estava muito insegura, ele também, então foi bom para ele ver a trabalheira que era e também me dar um apoio nesse sentido, porque na pandemia, a gente não teve rede de apoio familiar, a gente tem ajuda profissional de uma enfermeira, mas é diferente do marido ver no dia a dia, né? Então ele ficou aqui no dia a dia, foi muito bom. Mas, Nath, só para reforçar isso que você está falando, é engraçado, porque, por exemplo, quando às vezes o Pedro, um dos meus filhos, ele descobriu que o legal é ficar acordadaço, né? Eu falo, não vai rolar, cara, tipo, você vai dormir. E às vezes ele não dorme porque, sei lá, ele decidiu que ele vai ficar ali com a gente. De noite, isso? Só que eu não tenho problema com isso, desde que ele não fique berrando, porque realmente me dá uma angústia, uma aflição quando tá, assim, trocou a fralda, comeu, tá tudo bem e ele continua chorando, me dá uma angústia, né? E às vezes, quando o André pega,
depois a gente faz, tem uma rotina aqui, né, de 3 horas eu dou o peito, e nessa última mamada, antes das 11 da noite, ele quer ficar acordadaço. E o André, às vezes, quando pega, ele acalma. E eu elogio, esse que você falou, eu falo, meu, é impressionante. Como ele, quando você pega nessa hora específica, ele acalma. Então, assim, e o André fica super feliz, porque realmente... Isso empodera o pai, né? Porque eu acho que a gente, como mãe, muitas vezes tem um comportamento que faz o efeito contrário, assim, também. De achar, não faz do jeito que eu faria, tá errado. Não faz assim, faz assado, você é atrapalhado, você é isso. E acaba que eles ficam inseguros, né? Sim. E é por isso que a licença paternidade é tão importante, né? Isso também está dentro da política das empresas. Eu lembro o meu marido, ele também ficou 20 dias, ainda juntou com mais férias, então ele ficou 40 dias. E aí a gente conversando quando ela tinha, acho que 3 dias de vida, né? Porque acho que por lei as empresas podem dar no máximo 5 do dia do nascimento. E aí ele falou, imagina se eu tivesse que voltar agora. É muito difícil isso, né? Às vezes você também exigir uma conexão ali do pai se ele está direto no escritório, sendo que às vezes ele não tem a oportunidade de também estar junto ali, participando de toda a rotina, apoiando todo esse contexto. Né? Aprendendo junto, né? Porque é um aprendizado para todo mundo. Exato. E agora, outra coisa que eu queria saber de vocês, a Sadi estava falando dessa questão de rede de apoio, né? A gente está em plena pandemia, e aí eu acho que em todo esse contexto, assim, vocês acharam que foi uma gravidez solitária e agora também esse puerpério solitário, assim, longe das pessoas, assim, quase ninguém me viu grávida, quase ninguém viu minha filha. Vocês sentem isso? Nossa, eu sinto muito isso, muito. Claro que nessa tentativa de enxergar o copo meio cheio, tem o lado bom, porque estar em casa durante a gravidez foi um privilégio, pensando na rotina atribulada que é reportagem de rua, que é uma loucura, que cada dia você está num lugar, que às vezes não tem um banheiro para ir. Enfim, eu tive a primeira gravidez nesse contexto, né, e foi muito puxado. Então, foi mais tranquilo nesse sentido. Mas é muito triste não ter encontrado as pessoas enquanto estava grávida, e mais triste ainda é quando eu paro para pensar que minhas melhores amigas não conhecem a minha filha, não acompanharam o desenvolvimento, né, do meu filho, do Vicente, que está com 3 anos, e que agora é a fase mais fofa ever, assim, é muito engraçado, é muito bonitinho, e ele faz e fala coisas que eu fico pensando, eu queria tanto que as pessoas vissem, sabe, pessoalmente, e aí eu fico filmando também, mando, né, no WhatsApp, enfim, mas não é a mesma coisa. Acho muito solitário. E tem dia que bate uma bad, assim. Pra mim também, Nath, porque, assim, eu falo que eu sou uma pessoa eu sou uma pessoa que gosta de gente, né? Então... Eu não sabia que eu gostava tanto. É muito difícil, assim. A pandemia já estava difícil, sem filho, mas não dá nem para comparar. Eu tenho, assim, amigas de infância, eu tenho amigas há 30 anos, da escola, e todas as meninas, ao mesmo tempo, ou estavam com filhos recém-nascidos ou também grávidas, e a gente não se viu. A gente se viu uma vez no fim do ano que eu fui pro Natal. E mesmo assim, né, gente, aquela coisa de não poder se pegar, de se abraçar, todo mundo de máscara. A minha família, eu sou muito ligada aos meus irmãos. Eu também, assim, eles me acompanharam, porque eu estava no Rio, eles em São Paulo. E esse começo foi muito difícil para mim aqui, porque eu acho que a gravidez já foi solitária. Só que, ao mesmo tempo, eu trabalhei até a véspera, né? Eu estava assim, no ar, eu juro, até a véspera eu estava ao vivo na TV. Então, isso me ajudou a não me sentir tão isolada. Foi engraçado. Sim. As pessoas falavam assim, gente, mas chega. Aí pra mim também, ficavam mandando parar. Não, e volta para essa coisa de você não se desligar na licença. Não, gente, ao contrário. Se eu desligar agora, aí eu vou pirar. Eu preciso e quero estar no ar, eu tô ótimo. Tipo, eu até tinha o atestado, se eu quisesse, se tivesse alguma dor, mas não tinha nada. Tipo, não tinha nada, não tinha que ficar deitada. Então eu fui, meu programa estava no ar, até um pouco antes de eu ter os nenéns. Então isso me ajudou de uma certa forma, porque aí as pessoas falavam comigo também por causa do trabalho, mas a questão pessoal, assim, o meu chá de bebê foi virtual, né? Eu ganhei um também, chorei tanto, fiquei até deformada, de tanto que eu chorei. Porque assim, você não... E eu gosto, eu sou uma pessoa de festa, eu sou uma pessoa de juntar. Minha casa sempre foi o ponto de encontro de toda a turma, então assim, ninguém conhece minha casa no Rio, sabe assim? Mas falta pouco, né, gente? Vocês estão vacinadas? Sim, eu tô a primeira dose. Eu tô com 2.
Ah, já tomou as duas. Eu tô com a primeira também. Agora, perguntando, fazendo um pouco o tema aqui, saúde, né? Que é o nosso podcast. Como vocês cuidam da saúde? Fazem exercício? Vocês dormem bem? A Andrea outro dia escreveu para Crescer sobre a barriga pré-gravidez, né? A saudade e o direito de sentir a saudade dessa barriga. Como que vocês cuidam? Vocês estão conseguindo cuidar agora também? Então... ainda não consigo, assim, ter uma rotina, não, sabe? Eu tenho privilegiado coisas que eu consiga fazer a pé para me forçar a andar um pouquinho. Então, por exemplo, a Sadi tem o desafio de estar com os 2 gêmeos, né? Que eu não consigo imaginar 2 bebês ao mesmo tempo em casa, o trampo que é. Mas também é um trampo, os 2 em idades diferentes, e o meu mais velho com 3 anos. Vocês já ouviram falar em teenagers? Né? E estamos nessa fase aqui, então é super fofa, mas é uma adolescência da infância. Sim. Então demanda muito, não é tudo que ele entende, ele lida super bem com a chegada da irmã, mas tem os ciúmes ali, tem alguma coisa que faz para chamar atenção, então é especialmente cansativo, porque quando às vezes a neném dorme, e aí eu também deveria dormir, né, para aguentar depois a madrugada, mas aí tem o outro que está acordado e não dormiu. Então, o que eu procuro fazer é, por exemplo, vou buscar ele na escolinha, que agora ele voltou, tá indo todo dia, bonitinho, eu vou a pé, que é o momento que eu consigo ali fazer uma mini caminhada, sabe? Mas agora que a Martina completou 4 meses, eu acho que eu já enxergo uma rotina, assim, da casa um pouco melhor e já começo a imaginar onde que eu vou encaixar alguma coisa de exercício. Enquanto isso, eu vou seguindo, cuidando de alimentação, hidratação para conseguir amamentar, essas coisas. E saúde mental, Nath? Ai, saúde mental? Você se distrai, assim? Tem tempo para você, sabe? Sim. Tenho sentido falta de encaixar isso ao longo do dia. Nessa pouca interação virtual com amigos e com outras mães, que às vezes eu nem conheço pessoalmente, mas trocar mensagens que eu me sinto também acolhida é uma coisa gostosa. E sabe quando que é um momento de... a madrugada. Olha que loucura, porque de dia... Com meu marido trabalhando em casa, com meu filho teenager em casa, é tudo tão atribulado que nas acordadas da noite para amamentar a Martina, é um momento assim de calmaria, que tá um silêncio na casa, e eu nunca dei tanto valor para isso, e aí eu pego ela para mamar, e muitas vezes ela mama meio dormindo ali com o olhinho fechado, eu boto uma série para assistir. Então é o momento que eu consigo fazer assim, sabe, esse pequeno... prazer. E eu sempre levo alguma coisinha para petiscar, sabe, nessa hora também, na madrugada, que me ajuda a ficar acordada, e é um presentinho para mim. É a sua happy hour, né? Isso! Boa, happy hour. E você, Sadi, conta? Bom, gente, assim, eu e o André, a gente sempre foi muito do exercício. Então, assim, a gente não bebe, a gente, assim, não é da noite, a gente nunca foi. Então, a gente sempre foi de dormir muito cedo antes dos meninos, né? E acordar cedo para fazer exercício, vai pra muito praia. Muito cedo é tipo o quê? Cara, eu gosto de acordar cedo, não vou nem te falar, porque assim, eu sempre acordei tipo 5 da manhã, tá bom pra você? Você é da turma das 5 da manhã, entendeu? Eu sou super diurna, assim, deu 9 da noite, pra mim já, assim, tô na cama. Total, acabou. Então, eu nunca gostei de dormir muito, então, assim, a privação de sono, por incrível que pareça, ela não me pega, porque, muito, né, gente, assim, o que me pega é exaustão, porque amamentar 2, assim, eu fico acabada. Tudo dói, né, eu tô com, assim, às vezes eu falo pro André, ele põe o João para dormir, põe o Pedro para dormir, eu falo, agora sou eu, me levanta, né, sabe, porque, cada mamada dura 1h30, né, gente? Entre mamar, botar pra rotar, enfim. Não é só a mamada, né? Não é só isso, né? Eu falo de 3 em 3 horas, mas de 3 em 3 horas é livre demanda, porque se um fica 30 minutos, o outro fica 20 minutos, tudo bem, mas ainda tem... E a pessoa acha que você dorme 3 horas, não dorme, né? Não dorme. Mas o que acontece? Quando eles, de manhã... Então, como a gente sempre foi muito do dia, eu sempre gostei muito de fazer exercício. Isso me fez muita falta nos 40 dias que eu não podia fazer nada assim que eu tive filho. Porque encaixa, Nath, com essa pergunta que você faz da saúde mental. Para mim, tá ligado. Não tem a ver só com o corpo, tem a ver com a cabeça. Eu escuto música e aí eu consigo me desligar e tal.
E no dia que o médico liberou, eu já estava fazendo exercício. Já estava fazendo. E eu sou uma pessoa melhor, disposta. E, mas que horas você faz? Na hora que eles estão dormindo. Porque depois da mamada da manhã, da primeira, eles dormem. A Margarida, que me ajuda, olha os meninos para mim, eu desço e volto. São 45 minutos. Eu falo, são 45 minutos que resolvem a minha cabeça. Tipo, eu não sei nem explicar para vocês. Eu estou em outro lugar de reflexão, de estar melhor. A endorfina, para mim, realmente, ela muda tudo, muda meu dia. Se eu não vou, eu fico irritada, eu fico de mau humor, para vocês terem uma noção. Uhum. Então, assim, se eu faço isso há 10 anos, não dá para mudar, né, gente? Assim, a minha Não, eu sou e dá para encaixar, né? Tá. Assim, depois de um tempo que você tem um pouco a rotina, claro, você tem que ter rede de apoio, mas assim, não dá para esquecer totalmente de uma coisa que é importante para você, né? Não, gente, eu posso falar, eu sou melhor se eu faço exercício. Sou melhor para eles. Porque, pô, meninas, eu fico no tapetinho de atividade com eles o dia inteiro. Assim, se eu não estivesse fazendo musculação, juro, no fim do dia eu tô morta, né? Porque é das 6 até, sei lá, 8 da noite, 7 da noite, no tapetinho, né? Aí depois, beleza, vai acabando o dia, né? Tem a mamada e tal, prepara para dormir até a mamada das 11, né? Então, assim, aí já não tem mais tapetinho, mas poxa, gente, parece brincadeira, você fica 10 horas. É um cansaço, não é um cansaço que você fala, como que eu reclamava de cansaço antes na minha vida? Não existe, Nath. É o que eu falo, assim, eu tenho uma amiga na TV, aqui no Rio, que ela falava pra mim assim, Sadi, eu venho pra TV pra descansar. Isso, a hora que você vai embora, depois que voltar a trabalhar, também. Você vai ver, as pessoas falam a hora que você vai embora, né? Tchau, tchau, até amanhã. Ai, bom descanso, dá vontade de rir. Porque você tá sempre na função da cabeça, né? Esqueci de comprar não sei o quê. Eu já tô assim, imagina. Mas então, Nath, pra te responder uma coisa tá conectada à outra. E uma vez a cada 20 dias, eu tô fazendo a minha terapia online. Nesse dia eu não vou malhar, não faço nada, porque aí não dá as duas coisas. Você tem que trocar, sabe? Né? Mas tudo bem. Eu gosto, porque eu tô sozinha aqui. Você faz onde? Faz num quartinho? Porque eu tô doida pra fazer, mas eu fico imaginando, eu não consigo achar onde eu vou fazer. Talvez descer no carro? No estacionamento? O nosso quarto aqui, onde eu tô, por exemplo, que a gente montou o escritório, porque eu entro ao vivo daqui também, né, Nath? Tem um isolamento acústico, Sadi? Gente, não tem. Mas pro resto da casa, né? No caso, quando o André não tá aqui, eu quero crer que não tá ninguém me ouvindo. Tipo, eu já joguei pra Deus, entendeu? Porque se eu não vou fazer, às vezes eu preciso desabafar profissionalmente, né? Com alguém que me escute de uma forma técnica. E eu também faço terapia há 12 anos, então essas coisas que não são tiradas por óbvio, né? Porque não são prioridade na hora que você tá ali. Isso. Tal. Em algum momento, eu acho que você tem que recuperar. E eu não sou menos mãe por causa disso, pelo contrário. Eu me sinto uma mãe melhor quando eu organizo as minhas ideias, sabe? Tipo, eu saio do exercício já assim, nossa, hoje eu vou ler aquele livro para os meninos. Juro, eu me organizo melhor. Eu tô mais feliz, eu tô melhor. Então, isso, eu acredito que o bebê absorve, sabe? Eu tenho certeza disso. E pra mim é bom, faz diferença pra mim, sabe? Então, fazer bem. do carro é uma boa ideia, Nath. Acho que pode funcionar. Eu não tenho carro, né, gente? Então, assim, não teria onde fazer. Vou ter que ser daqui mesmo. Agora, gente, antes da gente seguir já pro fim do nosso episódio, porque tá voando o tempo, né? Sério? Esse papo tá bom demais. Não, eu queria falar um pouquinho de jornalismo, assim. Por muito tempo a gente viu, vocês sabem, né? O jornalismo profissional ele foi atacado e descreditado no movimento que afetava até a cobertura dos repórteres de rua. Não sei se a Nath já teve alguma experiência assim que aconteceu. Várias. Só que na pandemia eu tive a impressão, e isso a gente viu também com números até de pessoas acessando mais e tal, que o jornalismo profissional voltou a ser valorizado. Vocês também têm essa visão? Eu acho que é um movimento natural, assim, né, que a gente espera, que nunca vai atingir todas as pessoas, mas quando você exacerba por um lado, chega um momento que precisa pegar o trilho de novo. Então, eu acho que esse excesso de informação que circula em rede social, em aplicativo de mensagem, etc., ele acaba inundando, né, e sufocando de uma forma, as pessoas que se mantêm ali com um bom grau de lucidez, elas acabam voltando e procurando meios mais confiáveis, assim, para checar, para se informar. É a minha esperança, né? Eu acredito realmente nisso, que sempre vai ter esse público, e tem o público que acaba ali sendo seduzido por um lado, mas depois acaba voltando. E tem, claro,
a outra turma, assim, né? Que não quer escutar o que ela não quer escutar, né? Mas acho que quando a gente fala de saúde, as pessoas acabaram recorrendo aos lugares que têm mais credibilidade, né? Não acreditavam. Mesmo pessoas que questionam, né, essas informações, elas acabam bebendo dessas fontes, eu acredito que sim. Fiquei muito impressionada. Fala, Nath, fala. Não, eu ia falar que você lançou até um curso de jornalismo político na prática. Então, ou seja, existe esse interesse também das pessoas, né? Essa paixão e essa valorização da profissão. Eu ia falar isso, como eu já vinha dando aulas em alguns cursos de jornalismo político, eu fiquei impressionada com o interesse das pessoas no jornalismo profissional e no nosso trabalho. E olha, gente, eu vou ser muito honesta, eu fiquei impressionada positivamente, é claro, e muito curioso como o retorno que eu recebo nas redes sociais é: obrigada pelo trabalho que vocês estão fazendo. Obrigada por trazer essa informação, obrigada por explicar que isso é fake news. Eu costumo dizer, Nath, que quando alguém me escreve falando assim, olha, eu entendo tudo que você fala, assim, eu brinco, eu venci na vida, porque é o meu objetivo, né? Eu acho que é o nosso como jornalista. Nossa área é tão específica. A Nath, quando ela está fazendo uma reportagem e fala, a gente fala para muita gente, né? Então, eu costumo pensar assim, quando um ministro ou um deputado, um senador me explica uma coisa e eu não entendi, putz, gente, assim, precisa dar reset. Porque se eu não entendi, não tem como explicar. Então eu falo, ministro, de novo, ministro, mais uma vez. Aí quando eu entendo, eu fico tão feliz que eu quero passar. Eu falo, ministro, agora eu entendi. Agora eu vou falar em todos os jornais isso. E eu fico impressionada com o interesse, porque como as pessoas, você falou, Nath, a questão da saúde, cara, você está mexendo com a vida das pessoas, né? Então, assim, a gente não teve só uma crise de saúde, a gente teve uma crise política, e a crise política passou as coisas se misturaram muito, né? Na questão da vacina. Então, assim, polarizou até a saúde, né? Você ser a favor de uma vacina, contra outra vacina, aí veio toda aquela história de tratamento precoce que não existe. Exato. Não, as pessoas estão vendo, né, gente, que a vacina não chegou porque houve uma falha na gestão, um erro, uma omissão. Então, eu vejo o trabalho do jornalista profissional, não é que ele é indispensável apenas, ele é completamente urgente e necessário diariamente. Acho que as pessoas entenderam isso também. Então, eu fico muito feliz quando eu recebo esses retornos. Eu gosto que hoje as pessoas me escrevem assim, olha esse perfil aqui, olha essa fake news, eu vou denunciar. Tipo, as pessoas, elas já estão fazendo o papel da curadoria da fake news. Eu acho muito legal e, enfim, a gente se sente lisonjeado, né? Quando a pessoa dá um retorno desse para o seu trabalho, porque, na verdade, a gente só está levando informação, né, gente? Assim, mas eu acho que é um trabalho sem fim, né? A Nath Cuminali deve sentir muito isso, porque ela faz esse trabalho, inclusive, de curadoria ali diária, né, Nath? Das notícias ali da saúde, e ajuda a traduzir, a entender, e de vez em quando eu levo adiante alguma informação assim, muitas vezes eu me surpreendo ao ver que parece que é tão óbvio que está todo mundo sabendo já daquilo e entendeu, e às vezes não é assim. Exatamente, então, isso é muito impressionante. Você também percebe? Nossa, é impressionante. Às vezes é isso, eu posto alguma coisa e falo, bom, eu não sei, talvez todo mundo já tenha visto isso, e aí eu começo a receber retorno, nossa, mas e aí? E as pessoas querem saber mais, elas querem ter informação, e eu acho que é muito isso que a Sadi falou, e que vocês duas fazem também muito bem, que é essa tradução mesmo da informação, porque às vezes ela não está tão bem traduzida, você lê ali no jornal, mas as pessoas, ou elas não leem, ou elas não entendem de fato como aquilo tá sendo dito, então acho que a hora que a gente traduz, aquilo bate na cabeça delas, fala, tá, isso eu entendi, então eu tenho que tomar a segunda dose da vacina por causa disso, tratamento precoce não funciona por causa disso, parece então óbvio, mas você tem que ser didático, né? Eu costumo dizer que eu gosto de ser a tecla SAP mesmo, porque total, não dá, às vezes eu falo, jornalista tem a mania de achar que tá todo mundo entendendo, você tá falando para um outro jornalista, você tá falando para aquele núcleo de fontes, né, das autoridades. Sim, uma coisa que você está acompanhando todo dia, né? Só que você tem que... Eu penso assim, eu tenho que chegar na pessoa que não está acompanhando, feito novela, este caso específico. Então, eu faço isso no ar o tempo todo. Por que isso é importante? Por que isso mexe com você? Eu vou explicar. Porque, olha, isso aqui, na verdade, se não chegar essa decisão, a vacina não vai chegar para você no posto de saúde. Por quê? Porque não tem vacina. Acabou a vacina. Então, vai ficar sem estoque. Todo mundo, né? Assim, uma hipótese.
mas você tem que traduzir e partir do princípio de que a pessoa pegou o bonde andando mesmo. Se você achar que a pessoa está sabendo já, não vai rolar. É a exceção da exceção, né? Que tá, a maioria não tá perdida nesse mar mesmo de informação verdadeira, informação distorcida e invenções, né? Que tem tanta por aí também. E aí eu assim, tô sofrendo para encerrar esse podcast, mas queria fazer uma última pergunta para vocês, assim, juntando tudo, né? Carreira, vida, maternidade, como que vocês veem os próximos passos de vocês no pós-pandemia? Você já consegue imaginar, assim, um pós-pandemia? Nossa, eu vou falar uma coisa, eu sempre fui a pessoa do planejamento, sabe? De datas marcadas para fazer as coisas e a pandemia e a maternidade juntas, né, trouxeram um senso para mim, assim, de que as coisas estão tão pouco sob o nosso controle que eu não consigo nem planejar o próximo fim de semana, assim, com tanta facilidade. Mas eu vejo que, particularmente para mim, o tipo de notícia que eu pude abordar trabalhando de casa e acabei enfocando muito em saúde mental, em alternativa que as pessoas estavam encontrando, ou para trabalhar em casa, ou para não enlouquecer. Eu fui trazendo esse conteúdo e eu me encontrei muito profissionalmente, sabe? Fazendo esse tipo de jornalismo que foge mesmo desse jornalismo diário. E aí, linkando com a minha trajetória profissional, eu acho que eu estou traçando um caminho, assim, interessante. Eu queria ter sido médica, viu, Nath e Sadi? Que legal! Eu prestei vestibular para medicina ao mesmo tempo em que eu prestei para jornalismo, aquela indecisão ali dos 17 anos de idade, e até passei para a segunda fase do vestibular em medicina, mas não entrei direto. Jornalismo eu acabei entrando numa universidade boa, pública, na minha cidade. Vou experimentar. E os momentos do jornalismo em que eu me senti mais plena, assim, foi quando eu consegui juntar essas duas coisas, sabe? Então eu tive temporadas muito felizes no programa Bem-Estar, fazendo reportagens sobre saúde. Mesmo no Jornal Nacional, a minha estreia, já tem uns anos, foi com uma série sobre fertilização e biópsia embrionária. Então é quando eu consigo linkar essas coisas que eu me sinto, assim, muito, muito plena. E hoje eu tenho feito isso trazendo muito da minha experiência pessoal né, com tema de maternidade, com parentalidade, porque eu acho que isso é muito grandioso, é muito importante compartilhar a experiência, é muita gente passando por isso, com dilemas, querendo fazer o melhor e criando pessoas, né, criando as próximas gerações. Então, eu pretendo continuar trabalhando muito, muito nesse universo. Muito legal, Nath. Bom, gente, eu tô ouvindo a Nath aqui, eu tô tensa, porque eu não ponho nada planejado, ela tem tudo planejado. Tá vendo como eu não posso fazer parte de um grupo de WhatsApp de mães? Tipo, eu já tô me comparando, meu Deus, Nath, eu preciso fazer o planejamento. Gente, eu acho assim, que com gêmeos eu perdi o controle. Não tem nada que eu possa dizer pra vocês, porque eu não sei o dia de amanhã. Mas eu gosto da ideia da previsibilidade, de que eu tenho para onde voltar, o meu lugar de fala, né? Que é o jornalismo político. Então, assim, eu amo o que eu faço, né, gente? Vocês sabem, vocês me conhecem, acompanham, eu gosto mesmo. Então, eu gosto da ideia de saber que alguma coisa tá ali, que isso não mudou para mim ainda, sabe? Eu tenho essa paixão, eu gosto disso, eu tenho o meu programa, eu tenho jornais para entrar, né, o blog para escrever, eu apuro na licença, porque eu gosto de saber o que está acontecendo, porque para mim é uma novelinha, né? Eu não posso chegar no ano de eleição presidencial sem entender o que aconteceu nos últimos 6 meses deste ano. Não dá, então, eu acompanho, escrevo, anoto, eu tenho, eu já esgotei um bloquinho de notas na licença. Como isso foi possível? Eu escrevi assim, gente, ó, anotações, apurações de maio a outubro de 21, licença maternidade, para eu lembrar, porque eu tenho, bloquinho desde o Estadão, né? E os meninos vão morrer de orgulho disso. Mas eu acho, Nath, assim, que essa coisa de eu saber que em outubro eu vou voltar a trabalhar, tal, no que eu faço, eu tô feliz com isso. Eu não tenho... o programa voltar, né, provavelmente, se já pudesse ser em loco, como ele era antes da pandemia, isso já é um desafio, né?
Tipo, vou ter que viajar, vou ter que fazer, vou ter que acontecer, já tá bom. Dá uma ansiedade, né? Mas é uma ansiedade boa também. Boa, eu gosto. Sabe como eu me sinto? Como se eu tivesse de férias escolares. Eu vou voltar para o primeiro dia de aula, sabe? Então eu tô feliz, assim. Eu não tenho muito essa coisa do planejamento que vai ser, porque, gente, a pandemia veio aí também para mostrar que assim, não adianta você planejar, né? Nada tá sob controle. Gente, esse podcast é um milagre, Nath. Você é uma gênia, eu queria dizer isso. Os 3 bebês ficaram dormindo? Dormiram os seus, Nath? Você não tem como saber, né? Eu não sei o que tá acontecendo lá fora, mas tá um silêncio, assim. Eu tô com medo também, mas eu vou porque agora é a hora da mamada, entendeu? Eu também tô nesse silêncio, mas vamos então, gente. Eu queria agradecer demais o tempo de vocês. Esse papo foi incrível. Sadi, beijo. Nath, beijo. Beijo, menina, sou fã. Vocês são maravilhosos. Obrigada pelo convite. Nossa, passaria mais 2 horas aqui. A gente pode marcar alguma coisa depois que a pandemia sossegar. Com certeza. Super. Gente, então, bom, muito obrigada por todo mundo que acompanhou a gente até agora. O podcast Futuro da Saúde chega ao fim. Eu queria agradecer também ao Edgar Maciel, que assina a edição de som do episódio. Vocês podem acompanhar as novidades e as reflexões sobre saúde no site futurodasaude.com.br, no meu Instagram, Nath Cuminali, e não se esqueçam de assinar o podcast para não perder o próximo episódio. Até a próxima!